Pessoal, olha que interessante. Agora a gente vai ampliar um pouquinho nossa discussão para antropometria e composição corporal. Eu gosto muito de apresentar esse artigo aqui, que é o do D'Artagnan Pinto Guedes. Foi o primeiro doutor em educação física do Brasil. E olha só o que ele traz de informação para a gente. Procedimentos clínicos utilizados para análise da composição corporal. Isso aqui é utilizando o adipômetro como instrumento. Esse artigo aqui já tem mais de 100 citações. E o que ele fala basicamente? Gordura corporal não é uniforme. O que significa isso? Significa que nós precisamos mensurar uma quantidade de dobras maior. A gente não pode se limitar apenas a 3 dobras. É interessante que a gente aumente esse número de dobras para entender como que está a distribuição do nosso cliente, do nosso paciente. Será que com o exercício físico essas dobras diminuíram de forma similar? Será que foi de forma heterogênea? Será que ele está respondendo mais, por exemplo, para membros inferiores e menos para tronco? Nós não sabemos, mas é interessante que a gente faça a medida e que a gente apresente esses indicadores para o nosso cliente paciente. Outro ponto, então, mensurar o maior número de dobras cutâneas, como eu acabei de falar para vocês. E aqui nós temos uma pergunta que é clássica. Qual fórmula eu vou utilizar? Isso depende. Depende do quê? Qual grupo você está trabalhando? São grupos heterogêneos? Vamos supor, você está atendendo uma pessoa que busca saúde e qualidade de vida. Essa pessoa tem, por exemplo, 25 anos de idade. Ela não é atleta. Então você pode utilizar uma fórmula mais generalista. Entretanto, se você estiver trabalhando com um atleta e se já houver na literatura uma fórmula validada para o atleta daquela modalidade em específico, tá? Vamos supor natação, atletismo, lutas, será que não seria interessante você fazer a comparação dele com fórmulas que sejam similares aos aspectos morfológicos desse indivíduo? Pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente precisa analisar também de forma crítica qual fórmula vai ser utilizada. E se essa fórmula, por exemplo, foi validada para aquela população que você está trabalhando nesse presente momento. Então, pontos importantes. E aqui, outra situação, também tão importante quanto as anteriores, a reprodutibilidade. Tanto intra-avaliador, eu comigo mesmo, e interavaliador, eu com vocês, ou vocês com os colegas de vocês. Então, o que seria isso? A reprodutibilidade intra-avaliador é o meu erro comigo mesmo. Fiz uma medida agora. Se essa medida, eu repetir ela logo em seguida, e ela apresentar valores muito semelhantes, significa que a minha reprodutibilidade intra-avaliador é alta. Agora, se as minhas medidas variarem bastante, mais que 5%, que é o que a literatura traz, que é o que o próprio Guedes fala, seria interessante a gente repetir, para achar um padrão menor que 5%. Então, geralmente, a gente repete 3 vezes. E se essas diferenças forem maiores que 5%, a gente tem que repetir novamente, tá? Então, outro ponto importante, parâmetros que nós precisamos ter como controle, porque se a gente não tiver esse controle, nós não vamos saber se o nosso paciente melhorou ou piorou, se isso é efeito da intervenção, se isso é efeito, por exemplo, de um erro de medida. E o erro interavaliador é aquele erro que refere-se à minha medida e à sua medida. Então é interessante que a avaliação e a reavaliação elas sejam realizadas com o mesmo profissional, justamente para evitar o erro interavaliador. Ponto importante. E aqui o que o Guedes também traz de informação para a gente, quando a gente fala das dobras cutâneas, uma sequência pedagógica para a gente fazer o pinçamento dessas dobras ou dessas pregas cutâneas. Olha aqui, primeiro ponto, realizar as medidas sempre no hemicorpo direito. Tá? Ele foi validado para isso. Não posso medir no lado esquerdo, a não ser que eu tenha uma justificativa muito plausível para isso. Medidas hemicorpo direito. Ah, outro ponto, identificar e realizar a marcação do ponto anatômico. Então nós temos lápis dermográfico, nós temos o próprio carimbo, que a gente consegue fazer as marcações. Com base nessas marcações,
Quando nós tivermos que repetir essa medida, nós vamos fazer o pinçamento no ponto correto. A gente não vai ter uma margem de variação. Então é por isso que é interessante, principalmente para aquelas pessoas que estão começando, fazer de fato a marcação da medida para que esse valor seja o mais próximo possível uma medida da outra. Outro ponto, definir o tecido celular subcutâneo mais profundo por intermédio do polegar e dedo indicador. O que significa isso? Quando a gente fizer o pinçamento, nós não podemos subestimar e nem superestimar as medidas. O que seria subestimar? Pinçar menos gordura subcutânea. E o que seria superestimar? Pinçar também o músculo. Então a gente tem que ter um feeling muito bom para fazer esse pinçamento. Depois a gente vai mostrar isso para vocês também nas próximas aulas. Tá? Então, nas próximas aulas a gente discute esse aspecto. Outro ponto, destacar a dobra cutânea. Então a gente precisa tirar ela do corpo. Tá? Então aqui ó, ela precisa afastar. Eu estou fazendo o lado esquerdo só para mostrar para vocês. É do lado direito. Então eu preciso ter um destaque aqui dessa dobra para eu conseguir trazer o adipômetro e realizar a medida de forma efetiva. Outra situação, eu preciso elevar essa dobra. Por que nós elevamos a dobra cutânea? Para que a gente consiga fazer, de fato, o pinçamento com o adipômetro. Outro ponto, nós precisamos manter essa dobra pinçada e elevada. Muitas pessoas fazem o pinçamento e largam. Aí nós vamos ter outro erro de medida. E aqui eu preciso utilizar o adipômetro e soltar essas hastes lentamente. Eu não posso soltar as hastes rápido e também não posso colocar uma pressão que essa pressão iniba a ação da haste na gordura subcutânea, nesse tecido celular. E aqui essa leitura vai ser bem rápida, 2 a 3 segundos. Então tem muitas pessoas que ficam olhando para aquele reloginho, aí elas voltam, aí o reloginho fica girando, aí elas olham de novo. Essa medida não vai ser fidedigna. Tá? Então, na parte prática eu vou mostrar isso para vocês entenderem de fato como que a gente pode potencializar esse aspecto. Aqui nós vamos ter que repetir 3 vezes, não de forma sequencial. Por exemplo, vou pinçar a dobra tricipital, pinço ela, repito e faço pela 3ª vez. É de forma rotacional. Por quê? Porque quando nós fazemos o pinçamento, nós causamos aqui uma vermelhidão local. Aí se a gente errou a primeira, a gente vai para a segunda no ponto errado. Nós vamos para a 3ª no ponto errado também. E quando também nós pinçamos o tecido subcutâneo, essa gordura ela se redistribui. Então pode ser que ela não esteja no mesmo lugar. Consequentemente, a gente vai ter um erro de medida. Então aqui nós também não vamos pegar os 3 valores e dividir e fazer a média deles. A gente vai usar a mediana como parâmetro. Valor maior a gente descarta, valor menor a gente descarta, a gente usa o valor do meio, desde que haja uma diferença igual ou inferior a 5%. E isso tem que fazer em forma de rodízio, conforme eu comentei com vocês. E olha só que interessante. Eu escuto muitas situações nas mídias sociais que as pessoas criticam, por exemplo, outras medidas que são realizadas e que não se referem, por exemplo, ao adipômetro. Eu escuto, a bioimpedância não funciona, aquele aparelho também não tem validade, então tem que fazer apenas com o adipômetro. Pessoal, não é bem assim. Olha o que o Guedes aponta para a gente. Medidas iguais ou superiores a 40 milímetros perdem a validade. Nós já não podemos utilizar esses valores como parâmetro. Então, aquelas pessoas que têm um sobrepeso próximo à obesidade, ou até mesmo obesidade, a gente não pode utilizar o adipômetro como parâmetro. Ele não foi validado para isso. Porque se as dobras forem maiores que isso, o que a gente tem como parâmetro? Não tem, ó. Tá? Não tem aplicabilidade, não tem validade clínica e científica. E o que a literatura traz de informação para a gente, quando a gente fala de obeso? Não tem, por exemplo, uma bioimpedância.
vou usar as circunferências como parâmetro, vou usar o próprio IMC como parâmetro. Entretanto, quando você tem uma bioimpedância multifrequencial, torna-se interessante você utilizar ela como parâmetro. Aqui, outro ponto importante, modelos compartimentais. O que a ciência traz para a gente? Nós temos aqui, em geral, o modelo bicompartimental. O que é esse modelo de compartimentalização da composição corporal? É dividir o corpo em dois compartimentos. Um compartimento, massa de gordura, e o outro compartimento, massa livre de gordura. Então, tudo que não é gordura de um lado e o que é gordura de outro lado. E aqui a gente tem outros compartimentos que a gente pode, por exemplo, fracionar, como a pele, a massa gorda, a massa magra, a massa óssea e o tecido residual. Dependendo do tipo de avaliação que a gente utilize, então, dessa avaliação da composição corporal, a gente consegue subdividir esses compartimentos. Então dependendo do tipo. Aqui nós temos um modelo aqui do próprio Instituto UFC de Performance, que ele fraciona 4 compartimentos. Olha que interessante. Primeiro compartimento, apenas a massa corporal. O modelo bicompartimental foi aquele que eu comentei com vocês, massa livre de gordura e massa de gordura. O modelo tricompartimental, ele fraciona em massa magra, ele fraciona em conteúdo mineral ósseo e fraciona em massa de gordura. E o modelo quadricompartimental, que fraciona em proteína, água, conteúdo mineral ósseo e aqui a massa de gordura. Esse aqui a gente vê na bioimpedância. Esse aqui a gente vê na densitometria óssea. Esse aqui a gente vê na adipometria. Então seria basicamente isso. São modelos que podem ser utilizados, então dependendo do recurso que você tem, da viabilidade de fazer essa subdivisão para entender as questões relacionadas à composição corporal, então aos compartimentos dela. Pontos importantes, temos outras medidas também que a literatura traz de informação para a gente, como a dissecação de cadáveres, que deu base para tudo isso, que é uma medida direta. Aqui nós temos a ressonância magnética, padrão ouro de medida, embora nós temos aqui a relação de custo, nós temos outras relações que acabam limitando a utilização dela. Nós temos aqui o DEXA, que é muito utilizado para verificar a composição corporal, principalmente questão relacionada à massa óssea, osteopenia, osteoporose. Nós temos a pesagem hidrostática, que a massa de gordura e a massa muscular apresentam densidades diferentes dentro da água, então esse indivíduo dentro da água ele tem um peso de forma diferente se ele tem mais massa muscular ou menos ou mais massa de gordura. Então indivíduos com mesma massa corporal e com composição corporal diferente têm pesos diferentes dentro da água. Nós temos aqui o BOB-POD, que é a pletismografia. Então, você que já tem mais de 40 anos de idade, não sei se você lembra do Medida Certa do Ronaldo, que ele entrou naquela câmara com aqui uma touca e teve uma avaliação da composição corporal que foi apresentado no Fantástico. Você lembra disso? Então, aquela medida que ele realizou é a pletismografia, ou BOB-POD, que trabalha com deslocamento de ar. E aqui nós temos a bioimpedância, que eu já falei para vocês, que trabalha com corrente elétrica de baixa tensão. Ela pode ser monofrequencial ou multifrequencial. As mais top são as multifrequenciais. E aqui a gente tem as dobras cutâneas, o adipômetro como medida. E o último parâmetro aqui, o peso corporal via balança. Então são essas medidas basicamente que nós temos. Todas têm pró e todas têm contra. Então a gente tem que analisar o quê? O que eu tenho no momento para avaliar o meu paciente, o meu atleta. Como eu consigo direcionar minha conduta nutricional ou conduta até mesmo de atividade física, exercício físico, treinamento, com base nesses indicadores. Então, são parâmetros que podem nortear a nossa avaliação e reavaliação. Aqui, outro ponto que a literatura também tem trazido, percentual de gordura. Olha só como que é um atleta de elite. Tá? Então, o start do camp, então ele vai começar a treinar para a luta. Aqui nós temos o meio do camp. E aqui a gente tem na pesagem.
Olha que interessante aqui essa relação para o percentual de gordura corporal. Atletas de elite respondem de forma diferente. Nós precisamos classificar esses atletas de forma muito específica. E também nós temos que ter em mente o seguinte: a composição corporal do indivíduo que busca saúde e qualidade de vida vai ser diferente do indivíduo de alta performance.